Se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Isaías, no capítulo 30. E eu vou pedir para os meus amigos projetarem para nós então. Isso, muito bem. Isaías capítulo 30. Nós vamos ler esse texto no começo e depois no final também. Isaías capítulo 30, versículo 21. E ali diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse texto está falando para nós a respeito da influência de Deus na nossa vida. E nesse momento em que nós vivemos da história da influência do Espírito Santo, que fala conosco, que nos mostra qual é a direção. E pensando nisso, voltando desde o começo da história da humanidade, nós poderíamos dizer que o homem sempre viveu entre duas vozes. Desde o começo. E isso foi ainda mais evidente nos momentos cruciais da história da humanidade. E nós vamos refletir um pouco a respeito disso hoje. Aqui diz que quando você estiver andando debaixo da influência do Espírito Santo, você vai ouvir uma voz falando ao seu ouvido: esse é o caminho, mostrando para você qual é a direção. Aí quando você vai para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, lá diz o seguinte: o homem natural não entende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. É porque essas coisas elas se discernem espiritualmente. Então, tudo na nossa vida pode ter um impacto espiritual. Nosso trabalho, nossos relacionamentos, tudo. Em todos os momentos e lugares da nossa vida podemos tomar decisões que vão nos conduzir ou para a salvação ou então para a perdição. E aqui a importância da influência do Espírito Santo para Ele dizer para você qual é o caminho que você deve seguir. Mas nós sempre ouvimos duas vozes. E aí você pode estar pensando: pô, esse negócio de ouvir vozes aí é meio coisa de louco, né? Mas não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu não sei como explicar para você. Cada um tem uma impressão. A verdade é que Deus trabalha através da nossa mente, da nossa consciência. E aí a gente chama, né, de voz da consciência. Muitas vezes essas duas vozes são exemplificadas em alguns comerciais, enfim, mostrando que num ombro você tem um anjinho e no outro ombro você tem o diabinho. Já viram ou não? E aí eles ficam lutando ali, tentando convencer você a fazer as coisas. A verdade é que existe uma disputa entre o bem e o mal. Nós estamos no meio de um grande conflito. De um lado, a voz de Deus falando comigo e com você. Mas do outro lado também a voz do inimigo tentando influenciar você a afastar-se de Deus. Então eu separei alguns momentos da história para nós vermos como realmente essas duas vozes entraram em conflito. Quais são as consequências disso, de ouvir cada uma dessas vozes? E hoje tomarmos uma posição de que voz nós ouviremos. A qual voz nós daremos ouvidos nesses últimos momentos da história desse mundo. O primeiro momento em que essas vozes entraram em conflito foi no jardim. Lá no jardim do Éden você pode encontrar esse relato no livro de Gênesis, principalmente nos capítulos 2 e 3. Deus cria Adão e Eva, os coloca no jardim e Deus dá uma ordem muito clara para eles a respeito do que eles deveriam fazer. E Deus disse: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore que fica no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Essa foi a voz de Deus. Uma orientação clara de Deus. Deus tinha os seus propósitos, nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas era para que o homem realmente fosse livre. Mas aí de repente aparece uma outra voz, para confundir a ordem clara, direta, objetiva de Deus. Eva se aproxima da árvore e você conhece a história. O que é que Satanás diz para Eva, através da serpente? É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E aqui ele já começou a confundir a palavra direta de Deus. Não, não é verdade.
Nós podemos comer das árvores do jardim, mas só dessa aqui nós não podemos comer, porque no dia em que eu comer dessa árvore eu vou morrer. E aí a outra voz, se opondo à voz de Deus, começa a argumentar com ela, dizendo muitas mentiras. Ele disse: olha, você não vai morrer. Eu estou comendo aqui e não morri. O que vai acontecer é que você vai ser como Deus. Primeira escolha. O ser humano foi colocado entre duas vozes. De um lado a voz de Deus, do outro lado a voz do inimigo, e nós sabemos o que é que foi escolhido. Ali nós já percebemos quais são as consequências de você dar ouvidos à voz do inimigo. Eva dá ouvidos à serpente, come do fruto, e o pecado entra na história da humanidade. Um momento crucial da história humana. Quando você lê aquilo que Deus revelou, você entende uma coisa, porque está relatado bem claramente ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não permaneceria no jardim eternamente. Ela estaria no jardim por um período de tempo, para que o homem de fato pudesse fazer uma escolha livre a respeito de que voz ele gostaria de ouvir. Mas naquele momento Eva cede e ela ouve a voz do inimigo. E vejam só, ali em jogo, o homem viver eternamente ou a morte entrar na história humana. Pela escolha de Eva, a morte entra. Primeiro momento crucial da história, essas duas vozes se opõem. Outro momento muito importante da história, onde a salvação de todos nós estava em jogo. Essas duas vozes também começam a se degladiar, começam a entrar em conflito novamente. Outro momento muito importante, você pode ver esse relato em Mateus, capítulo 4. Jesus vem a esse mundo com o objetivo de morrer na cruz por cada um de nós, para pagar os nossos pecados, para nos conceder oportunidade de salvação. Jesus, ele deveria vencer onde Adão caiu. E agora Jesus, ele é conduzido para o deserto. Ele passa 40 dias em jejum no deserto. E ao final desses 40 dias, o inimigo começa a tentá-lo. E ali, a oposição dessas duas vozes, o embate entre os dois, entre o bem e o mal. E ali a primeira tentação que Satanás dirige ao Senhor é: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa foi a voz do inimigo, colocando em dúvida aquilo que Jesus era. Porque momentos atrás, ou 40 dias antes, quando Jesus fora batizado, o céu se abriu, uma pomba desceu, e a voz lá do alto disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora a voz do inimigo se opõe num momento importantíssimo da história da humanidade. Porque tivesse Jesus pecado, o plano da salvação teria acabado ali mesmo. Quem sabe nem estaríamos mais aqui agora. E aí Satanás vem e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então a voz do Senhor se opõe à voz do inimigo, dizendo: não só de pão viverá o homem. E você conhece a história. Depois ele tenta Jesus, dizendo: olha, joga-te daqui para baixo e os anjos vão socorrer você. Ele diz: não coloque Deus à prova, não tente a Deus. Olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, porque isso aqui é meu. Mas eu vou dar para você, se você me adorar. Ele diz: somente a Deus você dará culto. Percebe o embate dessas duas vozes o tempo todo? Uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. E muitas vezes nós nos encontramos entre essas duas vozes. Uma voz dizendo para você: olha, faz, ninguém está vendo. Faz uma vez só, não vai ter problema. E do outro lado, outra voz dizendo para você: mantenha a sua pureza. Preserve o seu caráter puro. E quantas vezes você já se viu no meio do conflito entre essas duas vozes, tentando ser desonesto numa situação, ou lutando para não ser? Essas duas vozes estão o tempo todo tentando conquistar a nossa mente e o nosso coração. A verdade é que um lado é muito baixo, usa de inúmeras estratégias. Deus usa o amor e a liberdade para convencer você. E ali Jesus estava no meio dessas duas vozes. E uma das vozes era dele mesmo, na verdade, a voz da verdade, a voz da sua palavra contra a voz do inimigo.
E aqui um dos segredos para você vencer a tentação é você usar a palavra de Deus como escudo, como proteção para você. Segundo momento da história, tivesse Jesus pecado, o plano da salvação estaria acabado. Oportunidade de salvação para mim e para você? Nenhuma, se Jesus tivesse pecado naquele momento. Mas ao contrário do que fez Adão e Eva, ou do que fizeram Adão e Eva, Jesus escolheu permanecer fiel à sua própria palavra. E por isso nós temos salvação. De repente eu poderia até terminar o culto aqui, a mensagem aqui, porque você já entendeu que voz você tem que ouvir. Olhem as consequências. Uma produz morte, a outra produz salvação. Qual é que você vai escolher? Outro momento da história, muito importante, em que essas duas vozes também entraram em conflito. E aqui a coisa começa a ficar mais interessante, porque começa a ter mais a ver comigo e com você. 1844. O que aconteceu em 1844? E aqueles que já são adventistas há mais tempo podem dizer, o grande desapontamento. Mas não foi só o grande desapontamento que aconteceu em 1844. Mas em 1844, ou em torno disso, muitas outras vozes começaram a surgir para se opor à voz de Deus, que começaria a ser proclamada com uma mensagem especial a partir desse momento. Quando você estuda as profecias bíblicas, principalmente Daniel, capítulo 8, versículo 14, você percebe que em 1844 surgiria um movimento como resultado da profecia bíblica que restauraria a verdade da palavra de Deus. Um povo, um movimento que teria a responsabilidade de restaurar verdades que estavam sendo perdidas, esquecidas, pisadas. Nós entendemos que esse movimento começou com o movimento milerita, que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, com uma missão específica, com uma mensagem clara para os nossos dias. Mas quando você estuda a história, você percebe o que aconteceu em 1844. O inimigo de Deus, sabendo que esse movimento surgiria para restaurar as verdades da sua palavra, começa também a desenvolver inúmeras outras vozes a partir de 1844. Em 1844 nós temos o surgimento do marxismo, pregando muito forte o socialismo, o comunismo, também o espiritismo moderno que nós vemos hoje surge a partir de 1844. E num lugar bem próximo ao lugar onde surge o movimento milerita, que é esse movimento que dá origem a toda essa verdade presente que começa a ser pregada. O existencialismo também ganha muita força na Europa a partir de 1844. O evolucionismo é em torno desse ano de 1844, que começa a ser conhecido, então, a origem das espécies, pregando o evolucionismo, descartando o criacionismo, e também o dispensacionalismo, pregando doutrinas como o arrebatamento secreto e outras coisas mais, enfim, que não estão na palavra de Deus. Você percebe? Um momento muito importante da história também, em que Deus tem uma mensagem clara para dar para um povo, para preparar esse povo para a volta de Jesus. E o inimigo, sabendo disso, começa a criar inúmeras outras vozes para que essa seja apenas uma no meio de tantas, para mais uma vez criar confusão, para mais uma vez confundir as pessoas e desviá-las do caminho. E aí, a partir disso, analisando esses detalhes, e tem tantos outros pontos da história em que nós poderíamos evidenciar, eu separei 4 aqui, nós já vimos 3 deles. É que eu fico pensando nos nossos dias. Conforme o sermão que eu preguei semana passada, que tinha Jeremias 8:20 como referência, como texto-chave, mas ali no capítulo 7, em algum verso, o profeta diz assim, transcrevendo as palavras de Deus: a andorinha, ela sabe o tempo da sua ribação e tudo mais, os animais sabem qual é o tempo de acontecerem as coisas, mas o meu povo não conhece o juízo ou os tempos do Senhor. E aí eu fico pensando, será que nós sabemos o tempo em que estamos vivendo? E se vocês já perceberam, eu gosto bastante de pregar sobre isso, né? Sobre a brevidade da volta de Jesus. Talvez isso seja um reflexo do desejo que eu tenho de que isso aconteça logo.
Mas a questão é a seguinte, queridos. Se em momentos tão especiais da história, o inimigo esteve tão preocupado em opor a voz de Deus, então eu diria para vocês que hoje ele também está muito preocupado. Porque hoje também se trata de um momento muito importante da história do mundo. Nós ainda vivemos entre duas vozes. E alguns detalhes muito importantes que nós precisamos ter. Deus, ele tem um povo. E essas duas vozes, cada uma busca regimentar o seu povo para esse grande dia que está para chegar. Alguns textos da Bíblia que mostram para nós que Deus tem um povo. Apocalipse 12, 17 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher, e mulher no Apocalipse é a igreja, não é? O povo de Deus. O dragão irou-se contra o povo de Deus e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E que povo é esse? São os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são santos? É o povo de Deus, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, quer ser povo de Deus, quer estar do lado de Deus, no final das contas, então você tem que se firmar na palavra, observar o testemunho de Jesus. Apocalipse 18, 4, então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Deus, ele tem o seu povo e ele está convidando o seu povo para esse grande dia porque ele está voltando. Mas no final haverá dois povos. Do lado um povo que decidiu seguir a voz de Deus, a orientação clara de Deus. Mas do outro lado, um povo que resolveu dar ouvidos à voz do inimigo. E gente, o inimigo também tem pregado por aí. E ao analisar a pregação que o inimigo tem feito, isso me traz esperança de que a volta de Jesus está realmente perto. Pelo assunto que o inimigo tem tratado, pela maneira como ele tem tratado esses assuntos, eu fico pensando que se ele está preocupado em pregar sobre isso, é porque realmente falta pouco tempo e você já vai entender do que eu estou falando. O inimigo tem usado muito a mídia para pregar e ele tem dado uma mensagem repetidas vezes para colocar alguma coisa na cabeça das pessoas. E aí eu vou compartilhar para vocês alguns desses pensamentos. Existe essa série, The Walking Dead. E aí, se você for atrás e pesquisar lá a sinopse da série, ela é classificada como uma série pós-apocalíptica. Eu nunca assisti, mas lendo eu entendi como é que é. Trata-se de zumbis, mortos-vivos. Enfim, a Terra teve um apocalipse, um colapso, e algumas pessoas sobreviveram e outras estão nessa condição agora de mortos-vivos, e esses mortos-vivos, eles vão atrás desses sobreviventes. Aí você fica pensando, porque vem uma onda, né, de zumbis, de vampiros, agora essas coisas todas. Por que Satanás está preocupado com isso? Fiquei pensando, pós-apocalíptica. Gente, apocalipse na Bíblia significa revelação. É só isso que a palavra significa. Mas existe todo um conceito por trás dessa palavra. Qual é o conceito? Quando você fala em apocalipse, o que é que te vem à mente? Fim do mundo. Acabou. Para aqueles que conhecem o que o Apocalipse revela, como que esse mundo vai acabar? Jesus volta e leva todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício para passar 1000 anos no céu, depois a nova terra desce, e aí os mortos que se perderam vão ressuscitar, o fogo purifica a terra, e a nova Jerusalém é estabelecida aqui. Bom, se é pós-apocalíptica, então é depois da volta de Jesus, certo? Então, depois da volta de Jesus, nós vamos ter pessoas numa condição de mortos-vivos. Por quê? Porque quem morreu perdido vai ressuscitar como? Transformado? Não. Vai ressuscitar da maneira como morreu. E os sobreviventes, os salvos, vão estar de que maneira? Restaurados, transformados. São os sobreviventes. Então, olha só a preocupação do inimigo. Ele está fazendo com que uma condição de morto-vivo seja normal para as pessoas. Só que é o seguinte, se você se encontrar numa situação de morto-vivo, o que é que você tem que fazer? Ataca os sobreviventes.
E aí é por isso que a Bíblia revela para nós que quando a Nova Jerusalém estiver descendo do céu, Satanás vai arregimentar todos aqueles que são seus para tentar ainda um último ataque contra os salvos. E é nesse momento que o fogo desce do céu, consome tudo e purifica a terra. Percebe o que ele está pregando? Percebe o que ele está tentando colocar na mente das pessoas? Olha, morto-vivo, normal. A pessoa não vai se espantar com isso, talvez. Agora, se é um morto-vivo, você tem uma missão. Ataque os sobreviventes. Não para por aí. Temos essa outra série aí, Supernatural. E aí eu fui pegar a sinopse, acho que eu peguei da 3ª temporada, se eu não me engano. E ali um trecho da sinopse diz assim, ó: o anjo Castiel agora é um combatente da liberdade no lado perdedor de uma desesperada guerra civil pós-apocalíptica. Então assim, ali a coisa é escancarada, né? Os anjos, eles têm o nome dos demônios mesmo, uns são do lado do bem, outros do mal, enfim. Mas aí tem esse anjo, ele está lutando pela liberdade, mas do lado que perdeu uma guerra. A Bíblia já diz para mim qual é o lado perdedor. O inimigo já é um perdedor. Ele já foi derrotado. Mas depois do Apocalipse, ele tenta lutar por liberdade. Percebe? Satanás está preocupado em colocar nas pessoas o que é que vai acontecer depois. Ele está preocupado em preparar o seu exército para esse momento. E se ele está preocupado agora, é porque está perto de acontecer. Desde 2012, com aquele filme da destruição, do fim do mundo e tal, Satanás está preocupado, porque ele sabe que o tempo está acabando, que Jesus está voltando. E aí nós temos uma mensagem para pregar para o mundo e dizer: Jesus está voltando, esse sofrimento vai acabar, tudo vai acabar. E ele está colocando um monte de outras vozes para que a nossa seja apenas uma, ou mais uma, no meio de tantas outras. Agora o problema é quanto tempo nós ficamos ouvindo a voz do inimigo e quanto tempo nós passamos ouvindo a voz de Deus. Não para por aí. Aqui a gente tem uma série de outros filmes, e todos eles que foram colocados aqui com uma coisa em comum. E aí também os Avengers, enfim, o Superman. O que eles têm em comum? E aí tratando e fazendo algumas perguntas a respeito do Superman aqui, a gente vai entender. No último filme do Superman que saiu, muita gente falou assim: nossa, esse filme, esse Superman foi muito messiânico. Por que a crítica falou isso? Porque em muitos momentos parece que ele está retratando Jesus, né? Porque o pessoal de Krypton lá, que é o planeta de origem dele, vem para a Terra, e aí assim, a conversa é: nós vamos matar todo mundo aqui na Terra, se ele não se entregar. Mas se ele se entregar, a gente leva ele e deixa vocês vivos em paz. Aí o Superman aparece lá: não, pode deixar que eu assumo o lugar de vocês, aqui eu vou. Aí ele se entrega. E eles levam Jesus, levam o Superman. Ato falho aqui. Eles levam o Superman. Aí eles quebram o pau dentro da nave lá, conseguem abrir a porta. Aí o Superman sai da nave do pessoal de Krypton, caindo para a Terra. Só que quando ele cai assim com os braços abertos, né? Mais ou menos como Jesus ficou na cruz e tal. O pessoal falou: ó, tá vendo? É Jesus, porque assumiu o lugar lá para a humanidade não morrer e tudo mais. Algumas perguntas, só para a gente ver quem é que Superman realmente retrata. De onde que Superman vem? De Krypton. Então ele vem de um lugar que não é a Terra, vem de fora da Terra. Muito bem, está pequeno, não estou conseguindo ver não. Qual era o contexto da sua vinda? Ele fugiu do quê? De uma guerra. Por quê? O que aconteceu no planeta dele? Uma guerra absurda, e com essa guerra o planeta foi destruído, e no meio dessa guerra ele foi lançado para a Terra. Primeiro, quando ele foi lançado para cá? Quando criança no filme. Ele tinha escolha de ser lançado para cá ou não? Aí eu já começo a fazer outras perguntas para você. Alguma semelhança com alguém que foi lançado de algum lugar? A Bíblia fala para nós que houve peleja no céu e que alguém foi lançado para a Terra. Quem foi esse alguém? Foi lançado depois de uma guerra. Lúcifer, Satanás, foi lançado para a Terra depois de uma guerra. Muito bem, poxa, quanta semelhança, hein? Ele é igual a nós ou ele é diferente de nós? As duas coisas, né? Porque no aspecto ali ele é parecido. Mas ele é totalmente diferente de nós, porque ele tem superpoderes.
Um anjo, de repente, pode se personificar, mas ele é igual a nós? Não, ele tem poderes. Ele é diferente de nós. Outro detalhe, né? Superman, ele salva as pessoas. E aí, só um parênteses aí, né? Eu vejo muita salvação de doenças, de algumas coisas acontecendo por aí, né? Mas será que isso é salvação mesmo? Agora, o seguinte, gente. Ele salva as pessoas, mas ele não dá vida por ninguém. O inimigo de Deus até faz uns milagrezinhos aí, viu? Para confundir a mente das pessoas. Mas ele não deu a vida por ninguém, não. Outro detalhe. O que é que Superman faz quando está aqui na Terra contra os que vieram de Krypton? Ele luta contra os que vêm do mesmo lugar de onde ele veio. Poxa, quanta semelhança, né? Satanás, ele foi lançado do céu depois de uma guerra. Foi lançado para a terra. De repente até poderia se parecer com um de nós, mas ele é totalmente diferente porque ele tem poderes. Até faz um milagrezinho ou outro aí, mas para confundir as pessoas no engano, no erro, porque não prega a verdade. E ele luta contra os que vêm do mesmo lugar de onde ele veio. E aí o Apocalipse me diz que quando Jesus voltar, ou quando a Nova Jerusalém estiver voltando, Satanás vai intentar um ataque contra os que são salvos, contra os que vêm do mesmo lugar de onde ele veio. Satanás está muito preocupado. E ele tem usado a mídia para pregar e colocar essas coisas na mente das pessoas. E eu fico vendo essas coisas e eu tento perceber o tempo em que eu estou vivendo. E se você não percebeu ainda, nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. E é mais do que o momento de você colocar a sua vida nas mãos dele, para que ao andar, por onde quer que for, você possa ouvir uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Satanás está desesperado, tão desesperado que ele fez isso aí, ó. Uma das últimas séries que foram lançadas tem como título Lúcifer. Essa série, ela conta a história de Lúcifer. E veja, não tem mais, não é um codinome, é escancarado mesmo. Ele está desesperado. Porque agora ele está tentando retratar nessa série um lado bonzinho, sentimental que o diabo pode ter. Para as pessoas olharem para Lúcifer, para Satanás, e talvez pensarem assim, ó, talvez ele não seja tão mal assim. Satanás está pregando. Vivemos no meio de muitas vozes, que no final das contas, são apenas duas vozes. De um lado a voz de Deus, do outro lado a voz do inimigo de Deus. Que voz você tem ouvido? Ou a qual voz você quer dar ouvido a partir de agora, então? Você tem ouvido o sonido das trombetas se aproximando? Seus ouvidos estão atentos para tudo que está acontecendo, para tudo que está sendo dito, lá pelo lado de Roma, pelo lado dos Estados Unidos? Você está percebendo tudo que está acontecendo? Aí no meio de tudo isso, Deus coloca o Ben Carson lá, para o mundo inteiro olhar para ele. Para o mundo inteiro conhecer essa mensagem. É muita coincidência para ser só coincidência. De um lado a voz de Deus, do outro lado a voz do inimigo. E aí eu gostaria de terminar lendo esses dois versos e depois o Isaías que a gente leu no começo. Abra sua Bíblia lá, Deuteronômio, capítulo 30. Versículos 15 e versículo 19. E ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus faz um pedido para você: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Hebreus capítulo 4. Versículo 7, a segunda parte. E ele diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E se você fizer isso hoje,
vai acontecer com você o que está lá em Isaías capítulo 30, versículo 21. E com esse verso eu termino, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E que hoje você possa ouvir a voz de Deus conduzindo você pelo caminho da salvação. E que naquele grande dia nós possamos estar todos reunidos de um lado só, para celebrarmos a eternidade que Ele tem preparado para mim e para você, amém? Feche seus olhos. Querido Deus, vivemos no meio de duas vozes. De um lado a sua voz, ó Deus, nos convidando com amor, para entregarmos a nossa vida a Ti, para vivermos segundo os Teus princípios, os Teus valores, para que realmente possamos ser felizes. Do outro lado, um inimigo feroz, que usa muitas vezes de estratégias baixas para nos iludir, nos enganar, mas que nesse momento, o Senhor nos ajude a ouvirmos apenas a Tua voz. Que possamos ser influenciados o tempo todo pelo Teu Santo Espírito, para que a cada passo, a cada decisão que tomarmos, possamos ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que o Senhor nos conduza sempre pelo caminho da salvação. Que o Senhor sensibilize a nossa mente, o nosso coração, para que no meio de tantas vozes, possamos reconhecer a voz doce e suave do nosso Salvador, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Um bom restante de sábado. E quarta-feira no PG da Vila a gente se encontra. Até mais.